Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós, né? Neste dia, que é o 19 de janeiro de 2023. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos dar graças ao nosso Deus, ao Altíssimo, por tudo que Ele nos tem dado, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo discernimento da igreja, pelo entendimento da palavra, né? Pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez ali no madeiro, derramando o seu sangue precioso, né? Pela sua ressurreição, né? E tudo mais, né? Que tem feito por nós e para nós, né? E vamos continuar aí com a nossa pequena história, né? Nós vimos aí que o Evangelho, né, chegou, né, às Américas, depois do descobrimento, né, das Américas no ano de 1492, né, por aí, né, e o Brasil em 1500, né. E aí houve a profusão aí, né, os colonizadores, né, as metrópoles da Europa, né, partiram para conquistar as terras, né, levando os religiosos, né, para converter os chamados aborígenes, né, chamavam de índios, né, eles chamaram eles de índios porque achavam que tinham chegado nas Índias, né. Na verdade, os índios são o quê? São os descendentes aí, né, dos filhos de Noé, né, que se espalharam pela terra, foram obrigados, né, a se espalhar pelas terras, né, pelo planeta. Já que eles não foram voluntariamente em obediência, eles foram obrigados, né, por causa exatamente da confusão das línguas, né, que o Senhor derrubou sobre eles, né. Então, irmãos, é o seguinte, como a reforma protestante, né, nessa época, ou nesse início aí, né, ela estava nos seus primeiros dias, digamos assim, nos seus primórdios, né. Então, o que aconteceu? A Igreja Romana, ela monopolizou, né, as missões em toda a América, né, com menos ímpeto na América do Norte, né. Então, na América Central e na América do Sul, né, os espanhóis e os portugueses dominaram, né. Embora também na América do Norte eles tinham alguma coisa, mas muito pouco, né. Então, na América Central e na América do Sul, o que os espanhóis e os portugueses fizeram? E o Papa e o Papado, né, porque eles eram ligados umbilicalmente, né. Eles implantaram o quê? Implantaram as estruturas políticas, econômicas e religiosas que eles tinham lá nos seus países, né? As metrópoles, né? Então, o que eles tinham lá de economia, de organização econômica, de organização política e de organização religiosa, eles vieram para cá, né, para as Américas, principalmente Central e do Sul, e replicaram, né, as suas estruturas, né, suas ideias, suas estruturas nas colônias, né. E a principal ideia era o quê? Era que o Estado tinha que ter a sua igreja oficial, né. Certo? O Estado tinha que ter a igreja oficial. E que essa igreja oficial deveria andar em consonância com o Estado, ou seja, o poder político, né, devia estar ligado ao poder religioso, né? E no caso aí, né, era exatamente a Igreja Católica Romana, certo?
Então nós agora vamos passar a ver o que aconteceu, né, em diferentes países, não com detalhes, mas de forma, né, rápida, para a gente relembrar aí o que aconteceu. Em alguns países, né, em algumas áreas aí das Américas, para a gente ver como é que o cristianismo, né, se comportou nesses países. E o primeiro país que nós vamos ver vai ser os Estados Unidos da América, né? Porque ali nós sabemos que o cristianismo se expandiu, né, grandemente, né? Então nós vamos ver alguma coisa lá dos Estados Unidos. E depois ele se espalhou por aí, né? E lá praticamente o que dominou lá foi o protestantismo, né? Certo? A maioria, né? Então o que aconteceu? O racionalismo, né? O racionalismo que nós já vimos aí, né? Que é o império da razão, né? Nós vimos que tinha um grupo, né, de religiosos, né? Ou teve um grupo de religiosos, principalmente católicos, mas também protestantes, que eles opunham a razão à fé, né? Quer dizer, a fé e a razão, elas não se combinam, né? Por quê? Porque quem tem razão não pode acreditar em coisas que ele não vê, né? E a fé, nós sabemos o que é, né? É a certeza, né, de tudo aquilo que foi criado, né? Certeza da palavra, né? Então esse racionalismo, né, esse tipo de entendimento, ele deu origem a algumas outras coisas, algumas outras teorias, digamos assim, né? Uma delas foi o quê? O liberalismo, né? O liberalismo na igreja, né? A igreja livre, liberal, né? Ou seja, o liberalismo provocou o quê? Provocou o abandono da Bíblia, né? Porque se é razão e liberal, então a fé para nós, a fé para eles não era nada, né? Porque eles acreditam só naquilo que eles veem, né? Digamos assim. Eles acreditavam, né? E acreditam até hoje. Então o liberalismo ele provocou o abandono da Bíblia e da teologia da reforma. Olha aí, né? Então isso aí foi basicamente, isso aí ocorreu basicamente no meio protestante, né? Certo? Então o protestantismo e a política, né? Ocorreu isso aí. Racionalismo criou o liberalismo, né? No caso da política e no caso da religião, né? Criou o abandono das escrituras, né? Porque aquilo ali e nada era a mesma coisa, digamos assim, né? E também da teologia da reforma, né? Então isso aí é o início, né, digamos assim, das coisas lá do cristianismo lá nos Estados Unidos, né? As denominações, né, elas são fruto da separação do Estado e da Igreja. Então os protestantes, eles primam, né, a maioria deles, é claro, não são todos, primam para que a Igreja não se submeta ao Estado e que o Estado não se meta na Igreja, né? Certo? Por isso é que eles abraçaram o liberalismo, né? E vai para aí afora. Só que isso aí teve uma consequência desastrosa, porque eles abandonaram as Escrituras, né? Provocaram o abandono das Escrituras e também a maneira como os líderes protestantes enxergavam, né, digamos assim, aquilo que estava escrito nas Escrituras. Enxergavam o Evangelho, né, digamos assim. Certo? Então nós sabemos que em nenhum país do mundo as denominações cristãs se desenvolveram tanto como nos Estados Unidos. Nós sabemos disso, né? Por isso é que nós estamos pegando aqui os Estados Unidos como o primeiro país
para nós falarmos sobre ele. Mas nós vamos parar por aqui hoje e amanhã continuaremos, se Deus quiser.